Boa noite, alunos. Olha, já estou vendo uma perguntinha ali sobre acordo ortográfico. Sempre, viu? Será cobrado o acordo ortográfico, sim. Na parte, evidentemente, de ortografia, que envolve acentuação, certo? Mas será cobrado, sim. Como assim o velho ou o novo? Só há um novo acordo ortográfico, que é o que entrou em vigor em 2009. 2009. Tá? Não são dois acordos, é um só. Oi, Marlon. Bom, podemos começar? Gente, é o seguinte. Meu nome é Cris Lopes, professora de língua portuguesa, e nós vamos resolver parte de uma prova hoje. Por quê? Porque são 30 questões e então não vai dar tempo de nós fazermos tudo hoje. Mas no sábado a gente termina essa prova para ver a abordagem de todo o conteúdo, certo? Do que está sendo cobrado aqui. Peraí, eu li um site que o acordo iria começar no ano que vem, em janeiro. Não, Marlon. Já está em vigor desde 2009 o acordo, tá? Eles deram 2 anos de prazo para que as pessoas se adaptassem e tudo mais, para que pudessem depois cobrar de forma oficial. Mas já entrou em vigor há um bom tempo. 2009 já estava em vigor, tá? Na verdade, esse acordo é de 1999, mas ele ficou tramitando pelo Congresso daqui, de Portugal, dos lugares onde se fala a língua portuguesa, mas ele saiu oficialmente, foi implantado oficialmente em 2009, no Brasil, certo? Em todos eles, né? Eles cobram sim, tá? Tem que cobrar. A partir de agora, todos eles cobram. Obrigatoriamente. Não precisa constar lá não, tá? No edital. Então, olha só. Aqui nós temos uma prova. E a prova do FDRH, ela não está bem nítida, tá certo? Então, nós vamos fazer a leitura rapidamente. Eu vou mostrar a vocês como é o que vocês devem colocar assim em questão, em destaque. E depois a gente passa para as questões, ok? Então, olhem só. Tsunami como metáfora. A palavra tsunami só entrou no meu repertório a partir da tragédia acontecida na Tailândia. Antes disso, se eu havia escrito em algum lugar, devo tê-la confundido com alguma sobremesa. Quem me garantiria que não era uma prima do tiramisu? Pois tsunami, descobri, era outra coisa. Possuía um significado trágico. Águas revoltas emborcando corpos, afogando vidas, iluminando gente num ataque surpresa. Você imagina que está no paraíso, à beira-mar, quem não está? E de repente é arrastado para as profundezas com tal violência que, se conseguir escapar, não voltará ao mesmo. Quem sobrevive coleciona cicatrizes e traumas, ou seja, tsunami passou a ser a metáfora ideal para todos aqueles momentos em que somos atingidos por uma força exterior capaz de deixar nosso mundo fora de lugar. Seu marido saiu de casa, um tsunami. Demissão coletiva na empresa, um tsunami. Seu filho foi vítima de um assalto com arma, um tsunami. Todas as vezes em que você disse para si mesmo, não sei se vou segurar a onda, era porque um tsunami estava passando por cima da vida satisfatória que você tinha antes. Eu, como sempre fui fascinada por água, que sonho frequentemente com o mar e que costumo comparar a vida a um barco à deriva, passei a usar e abusar do termo tsunami para descrever abalos emocionais. Subindo aqui. Até que fui assistir ao filme O Impossível, que reproduz o que aconteceu a uma família em férias, naquele fatídico 26 de dezembro de 2004, e botei meus pés de pato de molho. Amores terminam, pessoas adoecem, perde-se o emprego e tudo isso modifica destinos, mas há que se levar em conta que esses são tsunamis razoavelmente previsíveis. É muito improvável que, durante toda uma vida, você não padeça de algum infortúnio. Doerá. Desculpa, é muito improvável que você não padeça, é isso que ele quer dizer, que ela quer dizer, tá? Doerá, mas sabe-se que é através dessas dores que amadurecemos. Sofrer é péssimo, ninguém deseja nem merece, mas há que se reconhecer algum valor terapêutico nisso. Nisso o quê? No sofrer, tá? Já um tsunami de verdade faz sofrer de uma forma bem menos didática.
O filme, principalmente no início, é de um realismo de embrulhar o estômago. Do meio para o fim, ele apela um pouco para o melodrama. A trilha sonora avisa a plateia: hora de chorar, pessoal. Mas é nas cenas iniciais, em que o inocente banho de piscina no hotel se transforma num terror absoluto, que a gente se dá conta de que quase nada do que vivemos em nosso cotidiano se compara a essa brutal agressão pela qual se é atingido de um segundo para outro. O que é pior? O que é pior, a dor física ou a dor emocional? Quando ambas acontecem ao mesmo tempo, a catástrofe é completa. Fiquei muito impressionada com o que assisti, porque não era apenas um filme, e sim um convite a entender o que sentem as vítimas de um drama que atinge o corpo por dentro e por fora. Tsunami como metáfora? A partir de agora, usarei mais, ou seja, vamos completar esse espaço. Chacinas em escolas são tsunamis. Assassinato de um filho é um tsunami. Já para as nossas dores de cotovelo, profissionais e tristezas congênitas, a analogia tal. Temporais, é isto que cai sobre nós de vez em quando. Amém. Vejam que nós temos aqui 3 lacunas, nós vamos preencher de acordo com o contexto. E, desde agora, que já temos aqui a primeira questão, tá? Eu vou aqui já deixar a primeira questão. Olhem só. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto nas linhas 36, 37 e 38. A primeira lacuna é a palavra parcimônia. Então, ele trabalha aqui apenas com a grafia, se parcimônia se grafa com S ou com C. Eu já antecipo. Parcimônia é com C e significa economia, usar menos. Certo? Então, voltemos aqui ao texto. Olhem só. A partir de agora, usarei com mais economia. O que ela está falando que usará a palavra tsunami menos dessa vez, a partir de agora. Então, parcimônia com C quer dizer economia, uso menor, tá? Olhem só. A segunda aqui é a palavra frustrações. Bom, na verdade, não há necessidade de voltar ao texto, porque é só a grafia, certo? Frustrações, olha, assim que se grafa, como está aqui na letra A. Frustrações, ok? Já no terceiro espaço a ser preenchido, nós temos prescreveu e proscreveu, certo? Prescreveu e proscreveu. Vamos aqui ver o que é que cabe. Mas, gente, olha só, prescrever é cair em desuso, certo? É ficar sem efeito, é anular. Então, olha só. Já para as nossas dores de cotovelo, aí nós temos a palavra frustrações, tá? Frustrações profissionais e tristezas congênitas. A analogia, prescreveu. Gente, por que prescreveu? Caiu em desuso. De forma, ou seja, anulou-se com o tempo, certo? Então, é prescrever. Bom, Cris, e proscrever? Proscrever é impedir. Proscrever é impedir. Prescrever é cair em desuso, certo? É o que cabe aqui. Vejamos aqui a questão de número 2. Vamos ver. Antes de passar para a questão de número 2, vamos ver aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando. Bom, Marlon falou aquela hora sobre o acordo ortográfico. Já disse que já está em vigor desde 2009. Lei, mas no final tem uma pequena observação que não será cobrado questões que envolvam as modificações. É o seguinte, lei assim, eles não vão cobrar uma questão direcionada por exemplo, você pode escrever a palavra fenômeno com acento circunflexo, mas também pode, que é como a gente escreve no Brasil, mas você também pode escrever a palavra fenômeno com acento agudo, que é como se escreve em Portugal. Então, essa abordagem, esse tipo de abordagem de detalhes, eles não vão fazer. Como você colocou aí, que eles não vão fazer esse tipo de abordagem. Mas uma questão de acentuação gráfica já é de acordo com a norma, o acordo ortográfico em vigor. Certo? Então, ele não vai fazer uma pergunta com detalhes que envolvam questionamentos que foram colocados em pauta porque Portugal exigiu, coisas assim.
Agora, olha só, Tatiana disse, não serão elaboradas questões que envolvam modificações trazidas no acordo. Então, foi isso aí que a gente falou, tá? Entendeu, Lei? Tá? Não, eles não vão abordar detalhes. Não, a palavra vôlei, isso aí é o acordo ortográfico, ele já está em vigor. Então, não é, ele não vai perguntar, como eu disse, não vai fazer um questionamento sobre algumas grafias, a ortografia nova, que coloca em pauta aquilo que Portugal exigiu também. Por exemplo, como eu falei, a palavra fenômeno. Você sabia, por exemplo, vocês sabiam, por exemplo, que a palavra gênero, que é uma proparoxítona, ela pode ser escrita com acento circunflexo, que é como a gente escreve, mas também pode ser escrita com acento agudo, que é como se escreve em Portugal. Então, esse tipo de questionamento não vai ser feito. Mas a parte de acentuação gráfica já tem que ser de acordo, não tem como não ser. Então, a palavra voo não tem mais acento. E aquelas alterações todas também, certo? Na parte de acentuação gráfica. É isso aí. Então, vamos só passar para a questão de número 2. Só um pouquinho, vocês entenderam o texto? Então, o texto trata da palavra tsunami, que a partir desde do acontecimento na Tailândia, aquela catástrofe que houve na Tailândia, a palavra tsunami passou a ser usada pelas pessoas como um sinônimo de catástrofe para qualquer coisa. Então, nossa, passou um tsunami na minha vida ontem. Então, o que a autora diz é que a gente associa a palavra tsunami a catástrofe. Mas existem momentos em que é necessário que nós chegamos à conclusão de que nós não devemos usar tanto a palavra tsunami. Porque, olhem só, assassinato de um filho é tsunami. Já para as nossas dores de cotovelo, frustrações profissionais e tristezas congênitas, a analogia prescreve, ou seja, tsunami é coisa muito ruim, é catástrofe. O assassinato de um filho. Mas para dor de cotovelo, não. Então, resumindo, o texto diz isso. Certo? Então, vamos ver aqui as outras questões. Bom, eu vou deixar no texto e vou abrir uma outra página aqui, que é essa aqui. Ó. Questão de número 2. Em relação ao uso da palavra tsunami, olha só, pela autora do texto, analise as questões. Item 1. Conforme a autora, seu conhecimento inicial da palavra veio através de sua experiência específica no campo culinário. Então, conforme a autora, seu conhecimento inicial da palavra tsunami veio através de sua experiência específica no campo culinário. Olhem o que a autora diz aqui no início do texto. Tá? Bem no início. Aqui, ó. A palavra tsunami só entrou no meu repertório a partir da tragédia acontecida na Tailândia. Antes disso, se eu a havia escrita em algum lugar, devo tê-la confundido com alguma sobremesa. Quem me garantiria que não era uma prima... Gente, o que ele diz aqui? O item certo ou errado, o item de número 1. Olhem aí. Através de sua experiência específica no campo culinário. Quem marcou como incorreto esse item acertou. Por quê? A autora não falou de uma experiência específica no campo culinário. Ela disse que a palavra, o som, a fonética da palavra em si é muito semelhante à de uma sobremesa. E ela associou com uma outra que ela já conhece. A partir da tragédia tailandesa, a autora generalizou o uso da palavra para abranger abalos emocionais e infortúnios em geral. Certo ou errado? Então, a partir da tragédia tailandesa, que é isso aí, está certo, a autora generalizou o uso da palavra para abranger abalos emocionais e infortúnios em geral. É isso aí, está certo, Otávio, é isso aí mesmo. Tá? É exatamente o que ela diz. Ela conheceu a palavra e associou sempre a catástrofes, então tudo que era um abalo, que era uma coisa ruim, brigou com o marido, alguma coisa assim, era um tsunami. Então, número 3. A partir da assistência ao filme O Impossível, a autora enuncia o propósito de restringir o uso da metáfora da palavra
usada como metáfora, ou seja, metaforicamente, tá? A palavra tsunami. Também está certo, Marlon. Está certo, sim. Porque ela diz, quando ela assistiu ao filme O Impossível, ela passou a ter uma visão diferente. Aquilo sim era um tsunami. Então ela associou, a partir dali, a palavra tsunami a algo muito trágico. E aí, dor de cotovelo não é mais tsunami. Então, itens 2 e 3, portanto, letra D de dado, certo? Itens 2 e 3, portanto, letra D de dado. Já já a gente entra em questões que vão abordar a parte gramatical. Então, olhem só aqui, já é essa daqui, ó. Assinale a alternativa em que se estabelece uma relação incorreta entre um pronome e o segmento do texto por ele retomado. Então, vamos ver aqui, ó, linha 2. Vejam que nós temos aqui o pronome, que é o pronome oblíquo a, ao qual ele acrescentou um L por termos fonéticos. Então, é o pronome oblíquo a. E ele diz que esse pronome oblíquo retoma Tailândia. Vamos voltar à linha 2. A palavra tsunami só entrou no meu repertório a partir da tragédia acontecida na Tailândia. Antes disso, se eu a vi escrita em algum lugar, devo tê-la confundido com alguma sobremesa. Gente, o que ele está dizendo no item A da questão 3 é que esse pronome aqui retoma Tailândia. Certo ou errado? Vamos lá, gente. Paola. Ei, olhem só. Peraí, vocês estão se empolgando, tenham calma. Marlon, é errado. Exatamente. Gente, olha aqui, nós temos vários pronomes. Ó, antes disso, se eu a vi, é a Tailândia? Escrita em algum lugar, devo ter confundido o quê? A Tailândia? A palavra tsunami. Exatamente, a palavra tsunami. Então, esse item está errado. Que é o item a ser assinalado. Olhem só a questão. É para assinalar a incorreta. Ele está dizendo que o lá, que é o pronome oblíquo a, retoma a Tailândia. Não, retoma, não é isso? Então, ó, muito cuidado com esses elementos anafóricos. Isso é um elemento anafórico. Ó, você tem um pronome aqui que retoma algo que já foi dito, que já está ali no texto mais anteriormente citado, tá? Então, nesse caso, o pronome oblíquo a é anafórico de palavra tsunami, certo? Vamos ver as demais rapidamente? As demais, evidentemente, estão corretas. A letra A já é a resposta. Olhem só a letra B. O que da linha 14, ele diz que retoma vida satisfatória. O que da linha 14? Eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Esse que aqui, tá? Então, nós vamos ter que voltar um pouquinho. Vamos começar aqui, ó. Era porque um tsunami estava passando por cima da vida satisfatória a qual você tinha antes. Então, ó, você tinha antes a vida satisfatória. Dá para perceber que esse que é um pronome relativo, retoma vida satisfatória? Certo? Estão vendo isso? Tá? O que retoma vida satisfatória. Vamos ver a letra C. Letra C. O ele, na linha 27, retoma o filme na linha 25. Vamos ver também, ó. Ele, na linha 27, retoma o filme na linha 25. Já um tsunami de verdade faz sofrer de uma forma bem menos didática. O filme, principalmente no início, é de um realismo de embrulhar o estômago. Do meio para o fim, ele apela um pouco para o melodrama. Ele quem, gente? O filme. Então, esse ele é anafórico de o filme. Essa questão é bem comum, viu? Em provas dessa instituição aí. Vamos ver a letra D. O a qual, da linha 30, tá? Tá pela qual, mas ele está destacando o a qual. Retoma essa brutal agressão também na linha 30. Vejamos aqui linha 30, olhem só. Do que vivemos em nosso cotidiano se compara a essa brutal agressão pela qual se é atingido. Ó, se é atingido pela brutal agressão. Então, tá certo também. Ou seja, a gente já assinalou a letra A. E para finalizar essa questão, olhem a letra E. O que, na segunda ocorrência da linha 34, retoma um drama. Vamos ver aqui, linha 34. Ó. Porque não era apenas um filme, e sim um convite a entender o que sentem as vítimas de um drama
que atinge o corpo por dentro e por fora. Então, esse que retoma drama. Como é que eu sei? Ó? O qual atinge o corpo por dentro e por fora. Então, o drama atinge o corpo por dentro e por fora. Gente, vocês já sabem, eu tenho certeza disso, mas eu vou repetir aqui o seguinte. Ó. Sempre que no lugar da palavra que couber o qual ou a qual, e seus variantes também, os quais, as quais, pode até ter a preposição do qual, da qual. Sempre que couber, é porque você tem o que como pronome relativo. Em sendo o pronome relativo esse que, obrigatoriamente você tem um termo antecedente, porque todo pronome relativo tem termo antecedente. Daí o nome dele, ele recebe esse nome de pronome relativo porque ele tem relação com alguma palavra já citada. Certo? Então, é bom que vocês já circulem o pronome relativo e coloquem ali qual é o termo antecedente dele. Isso é muito importante. Agora, antes de eu passar para outra questão, olhem só, isso que eu vou colocar pode cair. Linha 30. Cadê? Foi esse que nós fizemos agora há pouco? Não, esse aqui, ó, da linha 34, tá? Olhem só. Quando você tiver um o que, eu falo sempre isso para todos os alunos, eles sempre utilizam, uma hora eles precisam dessa informação, tá? Vocês agora, hein? Quando você tem ó, esse que aqui, ele é um pronome relativo. Percebam que eu tenho aqui diante dele um o. Esse o não é um artigo, até porque para ser artigo tem que estar diante de um substantivo, não é o caso aqui. Esse o é um pronome demonstrativo. Então, memorizem o seguinte. Quando vocês tiverem um o que, tem que ter o o e o que também, juntos, tá? Quando você tiver um o que, o o será pronome demonstrativo e o que será pronome relativo. Certo? Então, é o caso aqui, ó. Por que ele é pronome demonstrativo, Cris? Que eu saiba, as pessoas dizem, os pronomes demonstrativos são este, esse, aquele, isso, isto, aquilo, enfim. Mas olhem só. E sim um convite a entender aquilo que sentem as vítimas. Então, esse o, ele equivale à palavra aquilo, ao pronome demonstrativo aquilo. E esse que retoma sempre esse o. Sempre. Quando você tiver um o que, o o é pronome demonstrativo e o que é relativo. Certo? E o que sempre retoma o o. Certo? Então, passemos aqui para a próxima questão, que é a questão de número 4. As palavras fatídico e terapêutico estão relacionadas no texto a quê? Linhas 18 e 24. Eu vou mostrar aqui para vocês o texto, linhas 18 e 24. Olhem só a palavra fatídico aqui, ó. Que reproduz o que aconteceu a uma família em férias naquele fatídico 26 de dezembro de 2004. Ok? E a outra palavra é a palavra terapêutico. Eu nem vou voltar ao texto. Gente, mas olhem só. O que é fatídico? O que é terapêutico? Olhem aí, qual é a opção a ser assinalada? Você está falando de qual? Da questão de número 4? Não, então, olha só, uma dica, não é lembrança, não. Fatídico é destino. Certo? Fatídico é destino. Então, destino e tratamento. Terapêutico, você já sabe que é tratamento, né? Então, fatídico é destino. Sina, sorte, alguma coisa, azar, certo? Do destino mesmo, certo? Então, ó, letra E é a resposta. Memorizem isso aí, tá? É sinônimo, sim, Marlon. É exatamente isso. Certo? É que ó, estão relacionadas no texto, respectivamente, as ideias de destino daquelas pessoas e terapêutica tratamento. Não, você chegou bem perto, porque uma das palavras, que é no caso terapêutico, você já sabe que equivale a tratamento, né? Não está péssima, não pense assim. Número 5. Qual das modificações abaixo criaria condições no texto para o uso de crase? Oh, legal, vamos falar de crase rapidinho? Ó. Considerando as alterações obrigatórias resultantes de tal modificação. Então, olhem só. Eu só vou voltar ao texto para vocês entenderem melhor. A letra A,
diz o seguinte, a substituição de entrou, certo? Entrou na linha 1, por passou a integrar. Ele quer saber se esse A vai ficar com crase ou não. Vamos ver aqui no texto. Ó, linha 1, não é isso? Ó, a palavra tsunami só entrou no meu repertório. Então, ele quer dizer, está perguntando o seguinte, se no lugar de entrou, você colocar passou a integrar o meu repertório, haverá crase ou não? Essa é a questão de número 5. Gente, integrar é verbo. Antes de verbo não ocorre crase. Então, essa letra A está fora. Olhem a letra B. Substituição de filme ou impossível, na linha 17, por peça ou impossível. Vamos ver lá? Ó, descrever abalos emocionais. Até que fui assistir a peça ou impossível. Se no lugar de filme, ele está falando do A, que ficaria aqui antes de peça. Ao filme, ficaria assistir a peça ou impossível. Haveria crase ou não? Letra B. Marlon, está falando dessa já? Paola, você acha que haveria crase ou não? Vocês conhecem, vocês se lembram daquele macete que é o seguinte, ó, quando no masculino, é isso aí, Tatiana? Sim, haveria sim. Quando no masculino ocorre ao, o feminino é com crase. Por quê? Isso tem base gramatical, gente, não é meramente um macete, não, é para facilitar, claro. É que ao é a preposição a mais o artigo o. Se no masculino eu tenho a preposição e mais o artigo, no feminino eu terei a preposição a e mais o artigo feminino a, que dá aí a ocorrência de crase, do fenômeno crase, certo? Então, quando no masculino você tem ao, é porque o feminino é com crase. Então, já é a letra B a resposta. Entenderam isso? Mas vamos ver a letra C. Ó. Substituição de uma família em férias por várias famílias em férias. Linha 18. Olha só, linha 18 está aqui. Ó. Aconteceu a uma família em férias. Aconteceu a várias famílias em férias. Ele está falando desse azinho aqui. Ó. Claro que não haveria. Por quê? Primeira coisa, memorizem o seguinte... Quando A estiver no singular e a palavra posterior no plural, não ocorrerá crase, você não precisa analisar nada. Se o A estiver no singular e a palavra posterior no plural, sem crase sempre, hein? Então, aqui, ó, ele manteve o A e colocou várias famílias em férias. Não teria como. A letra D, substituição de avisa por alerta, na linha 27. Olhem só aqui. Ele apela um pouco para o melodrama. A trilha sonora avisa a plateia. Ele disse que a trilha sonora alerta a plateia. Ora, não mudaria nada, por quê? Ou seja, não ocorreria crase, porque avisa aqui, tá? Aqui, ó, isso aqui, a plateia, é o objeto direto de avisa. Alerta também teria a plateia como objeto direto. Ó. Avisa quem? A plateia. Alerta quem? A plateia. Certo? Então, o objeto direto, sem a crase. E a letra E é substituição de se compara por se iguala, linha 30. Em nosso cotidiano, se compara a essa brutal. Gente, em vez de se compara, é o que mesmo? Se iguala, tá? Em vez de se compara, é se iguala. Ó. Em nosso cotidiano, se iguala a essa brutal agressão. Gente, os pronomes... os pronomes, vamos lá falar de pronomes rapidamente. Os pronomes pessoais, ali eu tenho um pronome que não é pessoal, eu tenho um pronome, vamos falar dos pronomes pessoais, nenhum deles recebe, tá? Então, rapidinho. Ó. Pronome pessoal, sendo ele reto ou oblíquo, sem crase diante deles, nunca, certo? No caso, aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Os únicos pronomes demonstrativos que recebem o acento grave, alguns recebem, tá? O pronome demonstrativo, aquele, ou aquela, ou aquelas, como você colocou, Marlon, ou aquilo também, eles recebem, eles podem receber o acento grave indicativo de crase. Como é que você tem que pensar? É o seguinte, ó, é que... Eu vou abrir mais um espaço aqui, ó. Vamos colocar aqui algo. Ó,
O que é a crase? Gente, a crase é a fusão, é um fenômeno grego, certo? Que equivale a quê? É a fusão de dois fonemas idênticos, EA com A. Então, o A, primeiro A, é uma preposição, certo? O primeiro A vai ser uma preposição. Já o segundo A vai ser no singular ou no plural, não é isso? Então, eu faço assim. Ele pode ser um artigo, ele pode ser um outro A, o próprio A que já inicia a palavra aquele, que inicia a palavra aquela, e o A que inicia a palavra aquilo. Então, é o seguinte, ó, esse A preposição aqui, ele vai se contrair, se fundir com o A do aquele. Então, quando você diz assim, ó, refiro-me, eu vou deixar em caixa alta, tá? Refiro-me, já vou colocar aqui, àquele rapaz. Ok? Refiro-me àquele rapaz. Opa. Vamos lá. Então, olhem só o que está acontecendo aqui. Quem se refere? Refere-se a alguém. Então, eu já tenho esse azinho, que é a preposição exigida pelo verbo referir-se. Quando a é exigido por um verbo ou por um nome, ele é preposição. Então, para você saber se o a é preposição, ele tem que ser exigido por um verbo ou por um nome, tá? Então, ó, quem se refere, refere-se a alguém. Assim como quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, esse a aqui, o primeiro a, que é esse aqui, eu já tenho. E o a, preposição, quem se refere, refere-se a alguém. Então, esse a, preposição, vai se fundir com esse a que já inicia o termo aquele. Então, é a fusão de dois fonemas idênticos. Isso é crase. Então, nesse caso aqui, eu acho que eu estou aqui na prova. Olha só. Nós temos a linha o quê? Aqui, tá? Esse pronome aqui, ele não recebe crase diante de si. Os únicos pronomes demonstrativos que podem receber a crase diante de si são aquele, aquela e aquilo. Agora, os pronomes pessoais, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, me, mim, comigo, tetico, todos eles, retos ou oblíquos, não receberão crase nunca diante de si. Mesmo se for um pronome do gênero feminino. Ela, por exemplo, não tem crase diante de si nunca, tá? Eu vou ver aqui para você, mas essa prova, ela foi... Deixe-me ver. Acho que é prova de escrivão, não é isso? É escrivão de polícia, tá? Inspetor de polícia. Vejamos aqui a próxima questão. Nada, Rafael. Questão de número 6. Gente, algumas questões eu acho que eu vou pular. Então, vou fazer essa daqui, mas de forma bem rápida, tá? Bem rápida. Olha só. Considere as sugestões, as seguintes sugestões de alteração. Item número 1. Substituição de ao mesmo tempo, linhas 32 e 33, por simultaneamente. Gente, simultaneamente é o mesmo que ao mesmo tempo. É sinônimo de ao mesmo tempo, é sinônimo de concomitantemente também. Então, esse item número 1 eu já sei que está certo. Item número 2. Troca de posição entre os segmentos. Pessoas adoecem e perde-se o emprego. Linha 30. Pessoas adoecem, está aqui, ó. Em nosso cotidiano, se compara a essa brutal questão pela qual... É isso mesmo, linha 30? Não, não é linha 30, não. Deixe-me ver aqui rapidinho. Linha 20, desculpem. Então, está aqui, ó. Amores terminam, pessoas adoecem, perde-se o emprego. O que ele está dizendo no item 2? Que se você pegar essa oração, perde-se o emprego, passar para cá e passar essa para o lugar dela, inverter, só isso. Ele está perguntando se altera ou não altera. Ele está dizendo o seguinte, ó, perde-se o emprego, elas mantêm o significado original? Sim, não houve alteração nenhuma, eu inverti ali, dá na mesma. Agora, olhem o item número 3. Deslocamento do segmento de verdade, na linha 25, para imediatamente depois de sofrer. Linha 25. Está aqui, olhem só. Já um tsunami de verdade, então vejam essa expressão aqui, de verdade, ele disse que
pediu para a gente colocar bem aqui, ó, depois de sofrer. Tirem daqui e passem para cá. A pergunta é, há alguma alteração semântica ou não? Há alguma alteração semântica ou não? Em vez de dizer, há um tsunami de verdade, já um tsunami de verdade faz sofrer, você vai falar, já um tsunami faz sofrer de verdade. Muda ou não? Muda, né, gente? Muda sim. Então, aí, só número 6, alternativa B, somente 1 e 2. Bom, passemos aqui para a questão de número 7. Olhem aí a questão de número 7. Dentre as frases abaixo, adaptadas do texto, assinale aquela que pode ser passada para a voz passiva. Nem olhem os itens ainda, só deixe-me falar uma coisa. Esse enunciado, ó, das frases abaixo, assinale aquela que pode ser passada para a voz passiva. O que é que vocês vão procurar? O que é que vocês vão procurar? Alguém pode me dizer? Será que a pessoa vai tentar passar uma por uma? Não, Marlon, não é o sujeito. Só é possível passar uma oração da voz ativa para a voz passiva quando na voz ativa eu tenho objeto direto. Então, repetindo, olha só. Está atrapalhando aqui o som, isso aqui. Só é possível passar uma oração da voz ativa para a voz passiva quando na voz ativa eu tenho objeto direto. Qual é a opção que apresenta objeto direto? Letra. Legal, Paula? Paula, você já sabia? Você já tinha essa informação com você? Só é possível passar uma oração da voz ativa para a voz passiva quando na ativa eu tenho objeto direto? Já tinha essa ou não? A gente só estou ajeitando aqui para... Ah, então, mas essa informação, eu digo, sobre vozes verbais, que só dá para passar quando há objeto direto. Vocês sabiam ou não? Bom, gente, é importante que vocês memorizem isso. Sabem por quê? Porque quando a pessoa não sabe, não memoriza essa informação, ela vai tentar passar uma por uma. Eu vou passar de novo para isso aqui, ó. Vou puxar aqui. Olhem só. Então, memorizem o seguinte. Mais uma vez, só é possível passar uma oração da voz ativa para a voz passiva quando na voz ativa eu tenho objeto direto. E se não tiver, não dá para passar. Certo? Se você for tentar passar uma por uma, você vai ser induzido ao erro. Olhem só essa oração aqui. Aliás, deixe-me colocar em caixa alta. Eu assisti ao filme. Todo mundo sabe que a regência do verbo assistir, no sentido de ver e presenciar, é essa daqui. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver e presenciar, é transitivo indireto. Só que, exatamente, ele é transitivo indireto. Tem gente que não sabe aquela informação que eu acabei de dar para vocês, só é possível passar uma oração da voz ativa para a voz passiva quando há objeto direto na ativa. A pessoa não sabe isso ou esquece. Aí ela vai pegar essa oração aqui e vai falar assim, ó, eu assisti ao filme. Vai tentar passar. E vai dizer, o filme foi assistido por mim. Gente, não soa mal essa oração, mas ela está errada. Porque para eu passar uma oração da ativa para passiva, eu tenho que ter objeto direto. Por quê, gente? Porque o objeto direto, que é aquele que não tem a preposição, é ele que vai virar o sujeito. Como não existe sujeito preposicionado, tem que ser o objeto direto para virar o sujeito. Certo? Então, a pessoa que não tem essa informação, ela vai tentar passar e vai achar que conseguiu, que deu certo. Poxa, quantas e quantas vezes a gente vê em jornais orações assim, períodos assim... o filme tal foi assistido por 2 milhões de pessoas no primeiro dia de apresentação. O filme tal foi assistido por 2 milhões. É uma frase que não soa mal, porque a gente ouve isso no cotidiano. Eu ouço sempre isso. Mas é uma frase incorreta, uma vez que ela não tem na voz ativa o objeto direto. Então é bom guardar isso aí, tá? Olha só. Essa daqui, ó.
Quem sobrevive coleciona cicatrizes e traumas. Quem coleciona, coleciona alguma coisa. Cicatrizes e traumas, esse é o objeto direto. A voz passiva analítica seria: cicatrizes e traumas são colecionadas por quem sobrevive. Desculpa, colecionados, traumas, tá? Então, cicatrizes e traumas são colecionados por quem sobrevive. Essa seria a passiva analítica dela. As demais não têm objeto direto, então não dá para passar para a voz passiva. Se você for tentar passar uma por uma, vai gastar tempo. Número 8. A função das vírgulas em eu, que sempre fui fascinada por água, na linha 15, é... Olhem só, vamos lá na linha 15? Aqui nós temos o seguinte, ó. Eu, vírgula, que sempre fui fascinada por água, vírgula, que sonho frequentemente com o mar e que costumo comparar... Bom, ele está perguntando disso aqui, tá? E disso aqui. A questão diz o seguinte... Por que existem essas vírgulas aqui? Ou seja, qual a função delas nesse contexto em destaque aqui do enunciado? É a questão de número 8 que a gente está fazendo. Primeira coisa é olhar isso aqui. Vejam esse que. Como eu disse no começo, quando você tem um que é pronome relativo, então esse que é um pronome relativo, certo? Como é que eu sei? Esse que tem como termo antecedente o elemento eu. Então, eu tenho nesse que um pronome relativo. Eu, a qual sempre fui fascinada, já que é do gênero feminino, né? Então, quando você tem pronome relativo, você obrigatoriamente tem oração adjetiva. Nome completo, oração subordinada adjetiva. Se ela veio separada aqui, ó, é porque é adjetiva explicativa. É isso aí, letra C, separar oração adjetiva explicativa. Então, mais uma vez, quando você tem pronome relativo, obrigatoriamente você tem oração adjetiva. Sempre. Se estiver separada por pontuação, adjetiva explicativa. Se estiver diretamente ligada, adjetiva restritiva, certo? Então, aqui é a letra C. Vamos lá, então. Questão de número 9. Assinale a alternativa em que a palavra grifada não pode ser classificada como advérbio. Essa está fácil, hein? Fácil. Eu já até olhei ali, já... Olhem só. Essa questão está muito fácil. Qual é e por quê? E aquela que você vai assinalar, qual é a função, a classe gramatical a que ela pertence? Vamos lá, os demais... Vamos lá, gente, participando aqui. Ó, há que se levar em conta que esses são tsunamis razoavelmente previsíveis. Tá? Razoavelmente, aqui, modificando previsíveis, que é adjetivo. Aquilo que modifica adjetivo é advérbio. Então, revisando, só para lembrar, o que é um advérbio? Advérbio é uma classe gramatical invariável que modifica um adjetivo, um outro advérbio ou um verbo. Então, advérbio modifica adjetivo, outro advérbio ou verbo. Advérbio não se refere a substantivo. Então, olhem só. Aqui modificou previsíveis, que é adjetivo. Modo, tá? É muito improvável, ó, esse muito aqui intensifica o improvável, que é adjetivo, intensidade. Já um tsunami de verdade faz sofrer de uma forma bem menos, ó, intensificando também esse outro advérbio aqui. Tá? Bem, normalmente é de modo, né, gente? Mas nesse caso é de intensidade. Conseguem ver isso? Tá? Se você diz assim, ela canta bem, esse bem é o modo. Agora, nesse caso aqui, vocês percebem que esse bem não indica modo? Olhem só, faz sofrer de uma forma bem menos didática. Muito menos didática, está intensificando esse elemento aqui, tá? Fiquei muito impressionada. Olhem só, aqui está modificando impressionada. Já a letra E, que é a resposta, gente, ambas é numeral, certo? Então, ambas é um numeral, portanto, letra E. Vamos fazer aqui
A última questão de hoje e as demais eu faço no sábado, certo? Então, olhem só. Os nexos que na linha 7, C na linha 7, porque na linha 33, introduzem, respectivamente, ideias de quê? Então, que, linha 7, o C na linha 7. Vamos ver os dois primeiro? Esses dois aí. Linha 7 e linha 7 também, os dois. E de repente é arrastado para as profundezas com tal violência que, se conseguir escapar, olhem só, gente, esse que tem uma dica para você saber. Primeiro que não cabe o qual ou a qual, ou seja, esse que não é pronome relativo. Aí, tá vendo essa palavrinha aqui? Toda vez, vou tentar colocar aqui, vamos ver se eu consigo colocar isso bem aqui. Vamos colocar... Quando você tiver uma das palavras tão, tal, tanto ou tamanho, pode ser tamanha também, tá? E a outra oração for iniciada com a palavra que, vejam aqui, ó. Na primeira oração, numa oração, você tem tão, tal, tanto ou tamanho. Por exemplo, tanto choveu, ou choveu tanto, que não pude sair de casa. Tamanha foi a chuva que não pude sair de casa. Tão alto ele falou que ficou rouco. Estão entendendo o que eu falei? Então, quando numa oração você tem uma dessas palavrinhas aqui, e a outra oração começa com a palavra que, com o elemento que, gente, esse que aqui introduz ideia de consequência. Aqui você vai ter uma causa, ó, chorou tanto que ficou com os olhos vermelhos. E a oração que ficou com os olhos vermelhos seria a consequência de ter chorado tanto. Então, macete, sempre que numa oração aparecer tão, tal, tanto ou tamanho, e a outra oração começar com a palavra que, esse que receberá o nome de conjunção adverbial. Nome completo, conjunção subordinativa adverbial. Certo? Então, voltando aqui ao texto. Olhem só. Com tal violência que, só que a consequência é essa aqui, ó, que não voltará ao mesmo. Então, de repente arrastado para as profundezas com tal violência que não voltará ao mesmo. Então, esse que introduziu a ideia de consequência, ó, que não voltará ao mesmo, tá? Então, é uma adverbial consecutiva essa oração. Mas ele está falando desse que, é uma conjunção que introduz ideia de consequência. Agora, e esse se? Vejam que eu tenho duas vírgulas aqui, ó, porque eu tenho uma oração aqui que está intercalada nessa outra que acabamos de ver. Então, olhem, se conseguir escapar, caso consiga escapar, ideia de quê, gente? Esse se introduz ideia de? Vou falar, vejam se acertam aí. Ideia de condição. Então, voltemos à questão aqui, ó. O que introduziu ideia de consequência? Eu tenho duas opções aqui. O se introduz ideia de hipótese ou condição. As três, todas elas continuam aqui, tá? E o porquê? Tá mais para hipótese, tá, gente, ali. Embora ele também introduza a ideia de condição, ele seja ali uma conjunção condicional, tá? E esse porquê? Vamos ver pelo porquê, na linha 33. Olhem só, para encerrar agora, hein, gente? Apenas um filme, sim, um convite a entender o que sentem as vítimas. Pulei, tá para cá. Fiquei muito impressionada com o que assisti, porque não era apenas um filme. Porque não era apenas um filme. Então, letra, olhem só, consequência. Nós temos aqui, letra E, número 10, letra E, consequência, hipótese e causa, certo? O porquê, explicação e causa, né, gente? Então, você faz aí, resolve de forma bem fácil isso aí. Porquê? Não se esqueçam de que o porquê é igual ao porquanto. Porquê é o mesmo do porquanto. Um pode substituir o outro sem problema algum. O conquanto não, hein? O conquanto já é igual a embora. Porque junto na explicação, ó, o porquê é uma conjunção, tá, Lei? Porquê é uma conjunção.
Ele pode ser uma conjunção coordenativa, que introduziria uma oração coordenada sindética explicativa, mas ele também pode ser uma conjunção adverbial causal, que introduziria uma oração subordinada adverbial causal. O porquê ele introduz ideia ou de causa ou de explicação. Vamos voltar aqui na linha 33 para você ver melhor. Fiquei muito impressionada com o que assisti, porque não era... Olhem, esse porquê aqui. Deixe-me mostrar algo aqui para vocês. 2 frases eu vou colocar, tá? 2 períodos, aliás. Volte, porque quero vê-lo. Tá? Volte, porque quero vê-lo. Ok? A segunda é voltou, porque eu queria vê-lo. Ok. Então, vamos ver esses 2 casos aqui? Leia, presta atenção aqui, ó. Volte porque quero vê-lo. E a outra é voltou porque eu queria vê-lo, tá? Eu tenho porquê aqui e tenho porquê aqui também. Nessa primeira aqui, essa conjunção introduz ideia de explicação. No segundo caso, no segundo período, o porquê introduz ideia de causa. Vocês conseguem ver a diferença aqui? Na primeira, eu tenho ideia de explicação, então uma conjunção explicativa, e aqui eu tenho uma ideia de causa, é uma oração causal. Vocês conseguem diferenciar ou não? Gente, por quê? Vou antecipar por causa do tempo aqui, tá? Essa oração aqui, que eu estou colocando em destaque, porque eu queria vê-lo, ela determina a causa de ele ter voltado. Então, isso aqui é a consequência disso. Ó. Isso aqui é a causa, eu queria vê-lo, e como efeito disso, como consequência disso, ele voltou. Aqui não há essa relação de causa e consequência no primeiro, por quê? Eu quero vê-lo, mas ele voltou para eu ter uma consequência sobre isso? Não. Então, volte é imperativo, isso não aconteceu ainda. Então, não pode ser uma causa, uma vez que não há consequência. No texto, nós temos o seguinte, olhem só, eu perco a linha, não lembro, linha 33. Então, olha só. Fiquei muito impressionada com o que assisti, porque não era apenas um filme. Isso aqui, ó, fiquei muito impressionada, já aconteceu. Então, ela está determinando a causa disso daqui. Certo? Como no caso que eu colocado em questão agora há pouco nos meus períodos. Ó, isso aqui não é consequência, uma vez que não aconteceu. Então, isso aqui não pode ser causa, porque não existe causa sem consequência, nem consequência sem causa. Agora, porque eu queria vê-lo, então isso aqui é a causa, eu queria vê-lo, e como consequência disso ele voltou. Certo? Então, o porquê ele pode introduzir ideia de causa ou de explicação. Naquele caso ali, de causa. Certo, gente? Então, sábado a gente se fala de novo aqui, a gente vai se encontrar. E a gente vai continuar essa prova, tá? Preparem aí. Olha, Marlon, você vai participar no sábado? Porque eu quero dar mais uma olhada em outras provas, eu tenho umas 3 ou 4 já, mas eu quero trazer mais informações para vocês sobre isso. Sobre o que... Eu sei que crase... já terminamos. Olha, crase vai cair, conjunções também, certo? Olha, Paola, eu acho que é às 11 horas, mas eles vão passar para vocês o horário. 11 horas, horário daqui, né? De Campo Grande, que é 1 hora menos do horário de Brasília, 1 hora menos que São Paulo, que os outros, certo? Mas nós nos veremos, nos falamos, mas eu quero ver vocês todos aqui também, tá? No sábado. Gente, um beijo para todos vocês, adorei. Tá bom? Então tá, então, até sábado. Beijão, gente. Até mais.